Olá, meu nome é Cedric. Eu vou apresentar o projeto da disciplina Linguagens Formais e Autômatos, juntamente do meu colega Thomas. Nosso projeto é sobre a aplicação de autômatos na indústria 4.0. A gente fala não só de autômatos e da indústria 4.0, como também do conceito do gêmeo digital, que é muito fácil de associá-lo com os autômatos, e temos algumas demonstrações. Os autômatos finitos nada mais são do que modelos matemáticos que representam sistemas de conjunto de estados que são controlados por uma entrada. Os autômatos finitos, eles são utilizados amplamente em todos os conceitos da computação, sendo utilizados para representar os problemas de uma forma simples, onde você pode analisar o comportamento do autômato, corrigir erros e otimizar o seu funcionamento. Um autômato finito, ele é determinado por cinco variáveis. A primeira delas é o próprio alfabeto, que são os símbolos que compõem a entrada. O Q, que é o conjunto finito de estados. Todas as transições que entre um estado e outro, o estado inicial, que é apenas um, e um conjunto de estados de aceitação, que é o estado final. Caso o autômato, ao fim da entrada, ele esteja em um estágio final, ele será aceito, e caso a entrada será aceita, e caso contrário, será rejeitado. Já os tipos de autômatos finitos, temos três. O DFA, que significa autômato finito determinístico, que para cada símbolo de entrada existe apenas uma possível entrada, uma possível transição para esse estado, que ela obrigatoriamente deve existir. Já o NFA significa autômato finito não determinístico, onde cada símbolo de entrada pode haver várias transições para diferentes estados. Então, dessa forma, o autômato pode estar em diferentes estados ao mesmo tempo. E já o YNFA nada mais é do que um NFA com a transição Y, que essa transição ela acontece independentemente de qual é o próximo sinal de entrada. A indústria 4.0 ela é a quarta revolução industrial, e ela é marcada pelo alto uso das tecnologias mais avançadas do mercado, como a internet das coisas, a inteligência artificial, e ela cria fábricas mais inteligentes que estão interconectadas entre elas e também os seus próprios processos estão todos interconectados, aumentando a flexibilidade, a personalização e a otimização de todo o conceito, criando uma indústria mais eficiente e mais sustentável muitas das vezes. A indústria 4.0 possui várias características importantes. A primeira delas é a automação, ou seja, existe o mínimo possível de intervenção humana em todos os processos industriais. A segunda é a internet das coisas, que diz que todas as máquinas, todos os eletrônicos, possuem acesso à internet e estão interconectados, permitindo assim a coleta dos dados de como está o funcionamento das máquinas e de como está sendo a produção muito mais fácil e também de fácil alteração, criando uma certa flexibilidade na produção. A inteligência artificial é usada para analisar esses dados que são coletados em grande escala, dessa forma conseguindo analisar de forma eficiente todos os dados, de forma precisa, e com isso podendo até prever futuros problemas que possam acontecer na manutenção e na produção como um todo. Quase todos os mercados são beneficiados pela indústria 4.0, que ao introduzir tecnologias que são muito avançadas e otimizam os processos não somente de produção, mas como todo a infraestrutura da empresa, também reduzem os custos que a produção e a indústria têm como um todo. Alguns exemplos são a indústria automotiva, a indústria alimentícia, a farmacêutica, a eletrônica e quase todos os outros processos e mercados que produzem algum produto, que tenham produção como parte de seu processo. Dentre as inúmeras aplicações e ferramentas da indústria 4.0, existe um conceito muito interessante que tem o nome de gêmeos digitais. Um gêmeo digital é definido como sendo um modelo virtual de um objeto físico, simplesmente. E a transformação digital proporcionada pela indústria 4.0 permitiu com que os fabricantes pudessem criar gêmeos digitais que podem ser aplicados na indústria. Esses gêmeos funcionam como réplicas virtuais de uma produção industrial, permitindo a simulação de processos, linhas de produção, fábricas e cadeias de suprimento, permitindo assim uma análise completa de como um processo industrial aconteceria, sem precisar realizá-lo fisicamente. Um gêmeo digital é criado com os dados obtidos da própria indústria, por meio de internet das coisas e outras ferramentas. Os fabricantes podem usá-lo para aumentar a produtividade, melhorar o fluxo de trabalho e desenvolver novos produtos.
Tudo isso com as informações obtidas por essa ferramenta. Esse conceito, que é tão interessante e útil, pode ser representado pelo modelo matemático que estudamos, os autômatos finitos. Reduzindo grandes processos industriais em apenas suas características mais simples e primordiais, desenvolvemos um modelo fundamental de gêmeo digital, representado por autômato, que se torna a representação básica e comum a todas de como um autômato pode representar uma indústria. Esse modelo funciona da seguinte maneira: ele é um εNFA que possui N estados representando os processos que são realizados em determinada produção industrial e respectivos N estados de falha em cada processo. Esse εNFA possui um estado final que representa o êxito na produção, e o seu alfabeto é composto de zeros e uns. Zero representa os dados obtidos da indústria que possibilitam uma produção normal, e representa os dados não desejados, como erros, falhas e condições não ideais. Esse εNFA funciona da seguinte forma: sempre que há um início numa produção industrial, você tem consequentemente, automaticamente, o início do primeiro processo dessa produção. Então, nós temos um estado inicial que é zero, com uma epsilon transição para o processo 1. Cada processo poderia ser muito mais detalhado ou visto como um autômato isolado em uma representação completa de uma indústria, com várias etapas e verificações. Nesse modelo simplificado, um processo possui apenas uma transição para o próximo processo quando enxerga zero, ou seja, o processo ocorreu sem falhas, e uma transição para o estado de falha no processo quando enxerga um, ou seja, recebemos dados não desejados. Quando uma produção está no estado de falha, possuímos duas possibilidades: a falha não compromete a continuidade da produção e o processo 1 pode ser realizado novamente. E a falha compromete a produção e ela não pode ser continuada. Com isso, no estado falha, temos uma transição de volta para o processo quando enxergamos os dados favoráveis, ou seja, enxergamos zero, permitindo assim uma nova tentativa do processo quando isso é possível. Caso a produção tenha sido comprometida, não enxergaremos zero e o autômato irá morrer na falha. Isso acontece para cada processo, cada um dos N processos, até que a gente chega no estado final, êxito na produção. Para apenas ilustrar como o modelo funcionaria de uma forma prática, pegamos um processo simples e do cotidiano, que não necessariamente é um processo industrial. Essa ilustração demonstra a construção de um combo de fast food, como McDonald's, por uma hipotética cozinha automatizada. Vamos imaginar a produção da batata frita. Caso ocorra tudo bem, a cozinha verifique que o preparo ocorreu perfeitamente, nós passamos para o próximo processo. Caso ela verifique que houve uma falha, caímos no estado de falha. Se for uma falha que permite a realização novamente do processo, como a batata ainda está crua, nós voltamos para o processo. Agora, caso seja uma falha que não permite, como a cozinha verificou que não há suprimento de óleo para fritar a batata, nós morremos no estado de falha. Como falado anteriormente, cada processo poderia ser um autômato isolado numa versão mais completa. Aqui, temos um autômato que verifica a produção de hambúrgueres pela cozinha automatizada. O alfabeto são os ingredientes e a linguagem são apenas os hambúrgueres que estão no cardápio montados corretamente. Caso haja um erro, como não houve a colocação do pão ou temos um hambúrguer que não está no cardápio, o processo não é aceito, pois não chegamos nos estados finais, que são os hambúrgueres do cardápio. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.